problema 2.33 do Alexander Sadico, seu enunciado diz o seguinte: obtenha V, né, a voltagem, né, esta voltagem V, e a corrente I, né, vamos sinalizar elas aqui, corrente I, a voltagem V, para o circuito dado por essa figura. Se a gente reparar aqui, nós não temos os resistores sendo caracterizados por suas resistências, e sim por sua condutância. E nós sabemos que a condutância, ela está relacionada com a resistência por 1 sobre R. Okay? Então, a gente pode usar essa informação aqui. O que nós temos aqui? Ó? Estes caras aqui, ó, estão em séries. Então, a gente pode pegar e resolver qual é a condutância equivalente desse circuito. Vamos partir por um resistor em série. Nós sabemos que a sua resistência ela é dada por R1 mais R2. E usando essa informação, nós podemos escrever que a condutância equivalente é dada pela condutância do resistor 1 mais a condutância do resistor 2. Okay? Se a gente olhar isso aqui, então, quando a gente fala de condutâncias, a nossa expressão fica similar aos resistores que se associam em paralelo, né? Então, a gente pode aqui fazer o MMC, né, dessas duas grandezas aqui. Nós vamos ter o produto, condutância 1, condutância 2, dada pela soma, condutância 1 mais condutância 2. Se a condutância 1 for o desse elemento aqui, e a condutância 2 for desse elemento daqui, nós vamos ter o quê, né? Que a condutância equivalente daquele sistema, é só a gente inverter essa expressão, né? Eu passo esse multiplicando, esse dividindo e esse para lá multiplicando, né? Vai ser o produto pela soma, né? G1, G2, G1 mais G2. Basta colocar os valores, então vai ser o 6 vezes o 3, 6 vezes o 3, dividido por 6 mais 3. Isso vai nos dar 18 dividido por 9, dá 2 Siemens. Então, essa região aqui, nós temos uma condutância somente de 2 Siemens. A gente pode substituir. E esses dois elementos aqui, eles vão estar... essa associação vai ser em paralelo com esse cara que está aqui. Bom, nós sabemos que a resistência equivalente, né, de dois resistores em paralelo é dada por R, vamos por R' mais 1 sobre R, duas linhas. Bom, 1 sobre R é condutância, né? 1 sobre R' é a condutância linha, mais a condutância duas linhas, ok? Então, quando a gente tem uma associação em paralelo, basta somar as suas condutâncias, tá? Se elas forem em série, a gente tem que fazer essa regrinha que está aqui, né? É o produto dividido pela soma, quando a gente está falando de duas condutâncias. Bom, se essa condutância aqui, essa associação, for a linha, essa daqui seria a nossa duas linhas. Logo, essa condutância aqui equivalente vai ser dado por 2 mais 2, que é igual a 4 Siemens. Então, a gente já tem toda essa parte aqui do nosso trabalho, né? Toda essa parte aqui do nosso circuito, que nós podemos substituir por um único resistor de 4 Siemens, tá bom? Então vamos pegar, vamos redesenhar essa figura e ver como é que fica. Bom, esse é o circuito, esse aqui é o resistor de 4 Siemens. Então a gente pode aplicar aqui um divisor de corrente, né? E calcular qual é a corrente I1 que passa por aqui. E também, se a gente sabe qual que é a corrente I1, a gente também já sabe qual que é essa corrente I' que passa por aqui. E é isso que nós vamos fazer. Antes de tudo aqui, ó, só para a gente facilitar a nossa vida, essas duas condutâncias estão em paralelo. Vamos chamar essas condutâncias, eu vou chamar elas de G estrela, tá? Eu não vou refazer o circuito depois, mas eu só quero trabalhar com o valor dela. Para eu calcular G estrela, nós já vimos aqui, basta fazer o produto delas, 4 vezes 4, dividido pela soma, 4 mais 4. Isso vai ser igual a 16 por 8, isso nos dá 2 Siemens. Então, essa resistência da associação aqui dá 2 Siemens. Então, a gente vai calcular esse I' que está aqui, ok? Quando a gente calcula o I', como que a gente faz, né? Se eu quero calcular o I', eu vou pegar
essa resistência, que eu vou chamar aqui de R1, vou dividir pela soma, R1 mais R2, vezes a corrente I, né? Essa I, vou chamar de I estrela. Essa aqui é a corrente I que eu quero, tá? E essa corrente I aqui é a I total. É essa daqui, ó. Essa é a I total. É o que o meu circuito está fornecendo o tempo inteiro para a gente. Bom, mas repara, tá em termos de R, né? Eu não quero em termos de R, eu quero em termos dos valores das condutâncias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em cima e embaixo por R2, tá? Então eu vou pegar aqui essa expressão, eu vou fazer R1 dividido por R2, aqui eu vou ficar R1 sobre R2, mais R2 por R2, vezes o I total, ok? Divide todo mundo por R2. Quando a gente divide todo mundo por R2, o que acontece aqui com a nossa expressão, né? A gente não altera, né? A gente multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo denominador. Isso daqui vai dar 1, ok? Aqui eu vou reescrever isso como R1, que multiplica 1 sobre R2. Aí eu vou ficar com R1 sobre R2, mais 1, e aqui o I total. Bom, pela regra de fração, né, quando a gente divide, se eu tenho algo assim, olha para vocês, eu vou colocar aqui em cima. 3, vamos pôr letras para ficar melhor. A dividido por B, tudo isso dividido por C vezes D, ok? Como que isso fica? Isso fica A sobre B, que multiplica D sobre C, ok? Então repara que esse D que estava aqui embaixo, ele apareceu lá em cima multiplicando A, por essa regra que está aqui. Então eu vou usar a mesma coisa, esse R1 que está aqui, ele vai dividir toda essa minha expressão. Esse meu R1, ele vai fazer o papel desse Dzinho. Então quando eu faço isso, eu tenho que minha corrente I vai ser igual a 1 sobre R2, R1 dividido por R2, mais 1, e tudo isso dividido por R1, ok? Então, quando a gente tem essa expressão aqui, e tudo isso vezes I total. Nós podemos escrever 1 sobre R2. O R1, quando eu multiplico esse termo aqui, vai ficar 1 sobre R2. E aqui, 1 sobre R1. Então, dessa maneira, eu posso descrever a condutância 2. Quem é a condutância 2? É 1 sobre R2, dividido pela condutância 1 mais a condutância 2. E aqui eu não posso esquecer o Izinho total, e aqui também. Então repara, olha, quando a gente calcula um divisor de corrente, o I, a gente pega a resistência oposta, mas no entanto, se esse aqui é meu R1, esse seria meu R2. Quando eu pego termos da condutância, eu pego a mesma condutância pela qual passa a corrente que eu quero calcular. Então, quanto mais condutivo for o resistor, maior é a corrente que passa por ele. Se ele é mais condutivo, significa que ele é menos resistivo. Então, essa é a informação que a gente está trazendo aqui, tá bom? Então, quando a gente fala em divisor de corrente, às vezes seria melhor escrever em termos da condutância, porque aí a gente tem uma relação direta, uma relação proporcional, e não dependendo do resistor oposto, né? Então, eu posso calcular esse I usando aquela expressão, onde o meu G2 é essa combinação aqui, né? Toda essa combinação, na verdade, que eu já calculei que vale 2, dividido pela soma, que é 2 mais 1, vezes 9, que é o meu I total. Isso vai me dar 2 vezes 9, 18, dividido por 3. Isso me dá que a corrente I, que passa ali, é de 6 ampere. Bom, se aqui passa 6 ampere, e eu tenho 9 no total, significa que se linha, né, eu posso até calcular, né, que as correntes que entram no nó, né, então, ó, 9 que entra no nó, tem que ser igual a I' mais I. Logo, I' vai ser igual a 9 menos I. Então, o I' vale 3 ampere. Então, eu já calculei o I e calculei meu I' que eu defini aqui. Vamos marcar isso daqui. E é importante eu saber o valor do I', porque se eu quero calcular o V, eu posso falar o seguinte, V não é igual a R vezes I, ok? Então, eu posso calcular quem é esse R, né? O R é 1 sobre G. Logo, então, eu tenho que o I', na verdade, né?
que o V é I' sobre G. Então vai ser 6 dividido por 1, não é 6, né? É 3, né? Ó. Vai ser 3 dividido por 1, logo V é igual a 3 volts, ok? Bom, então tá aqui, né, o problema 2.33, mostrei para vocês aqui a relação das associações de condutâncias de resistência, né, que a gente trabalha com a forma matemática invertida quando a gente está trabalhando com as condutâncias. Então, nos próximos problemas que aparecer as condutâncias, eu vou trabalhar diretamente, tá? E por outro lado também, as correntes, né, quando a gente vai falar em divisor de corrente, a gente escreve a corrente em termos da condutância, fica direto, né? Quanto maior a condutância, maior a corrente que passa por aquele elemento. E com isso nós chegamos nos dois valores, do I e do 6. E podemos finalizar o problema 2.33 e nos vemos numa próxima resolução.